Olá, meus alunos, Colégio Dom Bosco, também inscritos no meu canal Português Explicado, professor Dantas, professor José Sidney Dantas. Mais um vídeo, estou fazendo esse vídeo da matéria que estou lecionando no Colégio Dom Bosco, principalmente para os nossos alunos dos nonos anos, o nono A e o nono B, nono ano B. Então, nós vamos dar continuidade ao vídeo sobre orações subordinadas substantivas. No outro vídeo, o vídeo anterior, nós vimos oração subordinada substantiva objetiva direta, objetiva indireta e também a oração subordinada substantiva subjetiva. A primeira objetiva direta é assim chamada porque ela exerce a função sintática de complemento verbal, que não está acompanhado de preposição, que damos o nome de objeto direto. A segunda oração subordinada substantiva objetiva indireta exerce a função sintática de complemento verbal, mas a indireta vem acompanhada de preposição. Então, nesse caso, quando há o complemento do verbo, quando há uma preposição, estou falando assim de maneira simples para que os alunos possam entender, quando há uma preposição, então o complemento verbal é chamado de objeto indireto. E então, no caso, se for uma oração, nós temos aí a objetiva indireta e a outra subjetiva que funciona como sujeito. Eu faço a pergunta ao verbo, no caso a oração que eu citei, parece que a situação melhorou. O que parece? Que a situação melhorou. Então, encontrei o sujeito do verbo parecer. E essa oração será chamada, então, subordinada substantiva subjetiva. Então, agora nós vamos trazer as orações que faltam. Vamos perceber que não há coisa assim, que a coisa não é tão difícil assim, não há dificuldade no aprendizado. Um pouquinho de atenção, um pouquinho de foco, nós vamos aprender bem. Aí, construindo bem os períodos, o nosso texto também será bem construído. É o que nós queremos com os nossos alunos. Aí, gente, do nono A, nono B, então vamos aprender, prestar atenção aí. Eu sempre faço uma comparação entre as turmas, né? Eu vejo o desenvolvimento de uma, de outra, e graças a Deus, os nossos alunos estão se saindo muito bem nos textos, nas provas, então estão de parabéns. Vamos em seguida, então, para o restante das orações que faltam, orações subordinadas substantivas. Vamos completar aí a nossa matéria, a explicação dela. Então, logo em seguida. Então, vamos ver agora a oração subordinada substantiva predicativa. Ela recebe esse nome porque, vamos colocar aqui, porque recebe esse nome de predicativa, porque exerce a função sintática de predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Olha aí, predicativo do sujeito. Oração predicativa, subordinada, substantiva, predicativa, exerce a função sintática de predicativo do sujeito. Vamos relembrar um pouquinho o que é o predicativo do sujeito. Então, para a gente entender por que a oração vai ser chamada de subordinada substantiva predicativa, temos que relembrar por que nós teremos um complemento aí do verbo chamado de predicativo do sujeito. Vejamos aqui o seguinte exemplo. O céu parece escuro. Está nublado, tá meio escuro, tempo fechado. Então, o céu parece escuro. Eu tenho aqui o verbo de ligação.
Nós já conhecemos os verbos de ligação, os principais: ser, estar, parecer, continuar, ficar, permanecer. Ser, estar, parecer, continuar, permanecer e assim por diante. Então, o verbo parecer é um verbo de ligação. Então, eu tenho aqui, ó, o céu parece. Parece o quê? Esse adjetivo aqui, escuro, é uma qualidade que está sendo atribuída, uma circunstância, uma qualidade atribuída ao sujeito, que aqui no caso é a palavra céu. O que parece escuro, o que parece, faça a pergunta ao verbo, escuro, o céu. Céu é o substantivo. Artigo aqui adnominal da palavra céu. Então vejam bem, esse escuro é uma qualidade, é uma circunstância, posso até dizer assim, um complemento do verbo parecer, que por acaso é classificado aqui como objeto, aliás, como predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Só porque eu falei complementa aí, já vai pelo sentido do que já aprendemos, né? Mas aqui eu tenho, o céu parece escuro, aqui é verbo de ligação. Escuro é uma qualidade, uma circunstância, uma atribuição que está sendo feita ao sujeito céu. Então, esse termo aqui, escuro, é o predicativo do sujeito. Só que agora, para que eu tenha o nome de oração predicativa, esse predicativo não é só simplesmente um adjetivo, vai ser uma oração inteirinha, que vai ter a função sintática de predicativo do sujeito, como o adjetivo escuro está exercendo essa função sintática desse sujeito aqui, ó. A palavra céu é uma atribuição ao substantivo céu. Então, predicativo do sujeito. Agora, para que eu tenha uma oração chamada predicativa, subordinada ao substantivo predicativa, eu teria que ter também um verbo de ligação. Então, vejamos aqui o exemplo. Seu receio era que chovesse. Então, a outra oração aqui, ó. Seu receio era que chovesse. Então, eu tenho duas orações. A primeira, seu receio era, vai ter o verbo, olha aqui a conjunção integrante, né, o pronome integrante. Olha aqui, que está fazendo papel de conjunção, ligando as duas orações. Seu receio era, olha o verbo de ligação, o verbo ser, estar, era, pretérito imperfeito aqui, do verbo ser, era. Bom, vejam bem que esta oração, de certa forma, vai ser um complemento ao verbo, que vai trazer uma certa circunstância a esse verbo, que é um verbo de ligação. Então, o que completa, assim vamos dizer de forma simples, o que completa o verbo de ligação é chamado de predicativo, como no caso aqui, escuro, predicativo. Predicativo do sujeito. Agora, o predicativo do sujeito que completa o verbo de ligação, olha aqui o verbo de ligação, que dá uma certa circunstância ao verbo de ligação, é uma oração, que chovesse, que chovesse. Então, esta oração aqui está exercendo a função de predicativo do sujeito seu receio. O que era? Seu receio era o quê? Ó, seu receio que chovesse. Se eu tirar o verbo aqui de ligação, eu entendo a frase. Seu receio, dois pontos, que chovesse. Seu receio, que chovesse. Então, o verbo de ligação tem essa função de ligar apenas duas orações. Eu tenho a oração integrante aqui, o pronome integrante, né? O que. Esta oração, que chovesse, completa o verbo de ligação, está dando uma circunstância ao sujeito que é seu receio. Então, porque completa o verbo de ligação e é uma atribuição ao sujeito seu receio, esta oração é chamada de predicativa, né? De predicativa. Por quê? Ela exerce a função de predicativo, né? Como no caso o adjetivo escuro está exercendo a função de predicativo do sujeito céu. O sujeito aqui é seu receio, era o quê? Que chovesse. Oração subordinada substantiva
predicativa, porque está exercendo a função de predicativo do sujeito, que é o termo aqui, seu receio. Então, deu para entender bem aqui a oração subordinada substantiva predicativa, porque exerce a função de predicativo do sujeito. Vamos para mais um exemplo aqui. Minha esperança é que você aprenda essa matéria. Então, vejamos a primeira oração. Minha esperança é que você aprenda essa matéria. O que é minha esperança? Achei o sujeito. Minha esperança é, olha o verbo de ligação aqui, ser, estar. O verbo ser é, terceira pessoa, presente do indicativo. Minha esperança é o quê? Olha aqui, o que está completando o verbo de ligação. É uma outra oração. Que você aprenda essa matéria. Então, o que você aprenda essa matéria é o complemento do verbo ligação. E por ser complemento do verbo ligação, é uma atribuição ao sujeito, esperança que você aprenda essa matéria. Então, tem um verbo de ligação aqui, e esse termo, que é uma oração, que você aprenda essa matéria, está exercendo a função sintática de predicativo do sujeito. Por isso, vai ser chamada oração subordinada substantiva predicativa. Legal? Tudo certinho até aqui? Espero que sim. Qualquer coisa, aí em aula nós esclarecemos um pouco mais. Vamos para a oração, então, completiva nominal. Também. Por que é chamada de completiva nominal? Subordinada, substantiva, completiva nominal. Porque exerce a função sintática de complemento nominal. Complemento nominal. É isso, por isso o nome dela é completiva nominal, porque exerce a função de complemento nominal. Nós tivemos, ou temos, né, nós já vimos as orações que completam o verbo. Quando o complemento, que era uma oração, não tinha preposição, era objetiva direta. Quando o complemento do verbo tinha a preposição, a oração funcionava como objeto indireto, então era chamada de objetiva indireta. Agora, nós vamos ter uma oração que exerce a função de complemento nominal, assim como vimos duas que exercem a oração de complemento do verbo, objetiva direta e indireta. Agora é completiva nominal, não vai completar um verbo, mas vai completar um nome. O nome, vejam bem, então nós temos aqui a primeira oração, o primeiro exemplo, sou favorável a que o prendam. Então nós temos aqui a oração, vejam, sou favorável a que o prendam. Olha aqui um exemplo. Sou favorável a que o prendam. Então, nós temos aqui, vamos dividir as orações. A primeira, sou favorável. Olha aqui. A segunda, a que o prendam. Então, vejam bem, quem é favorável? Vou ver o sujeito, eu, né? Está oculto em elipse, na forma verbal, sou, presente do indicativo. Então, sou favorável. Agora, vejam bem, sou o quê? Favorável. Favorável é o predicativo do sujeito aqui, do verbo ligação, ser. Agora, favorável, que é o predicativo, também pede complemento. No caso, ó, sou o quê? Favorável. Sou favorável. Aí não tem sentido completo. Favorável a quê? Alguém é favorável a quê? Então, esse nome favorável aqui, vou colocar a caneta vermelha, esse nome favorável aqui está pedindo um complemento. Então, como não é verbo, favorável não é verbo, é um nome.
é um adjetivo. Olha aqui, ó, um nome. Quando é adjetivo, fala nome, para diferenciar de verbo, né? Quando é o complemento verbal, é objeto direto e indireto. Se é uma oração, objetiva direta, objetiva indireta. Agora, o que está completando o nome favorável, volto a dizer que não é verbo, é esta oração aqui. Está exercendo a função sintática de complemento desse nome favorável. Aqui o prendam. Então, como ela exerce a função sintática de complemento nominal, é uma oração, vou dar o nome dessa oração de completiva nominal. Completiva nominal, porque está exercendo a função sintática de complemento nominal. Então, nós temos aqui o restante das nossas orações. Existe mais uma outra, não vou passar agora, porque isso fica para aí o ensino médio, que vai completar esse estudo. No ensino médio nós temos uma revisão de todas essas orações. Por isso que eu falo para os alunos, aprendendo agora, guardando o máximo possível, aprendendo o máximo possível agora, lá na frente vai ficar mais fácil, mais fácil. Então, aprendendo agora, você tem a ganhar com isso, né? Por isso temos que aproveitar o tempo disponível para isso. Então vou deixar aqui com vocês alguns exercícios, né? Vou fazer separado isso aí, para os nossos alunos do Dom Bosco, os inscritos no canal. Então, aí não tem como, né, cobrar alguma coisa deles. Espero que também tenham aprendido alguma coisa aqui. Deus abençoe a todos e até o nosso próximo vídeo. Se inscreva no canal, dê o like, convide outros para se inscrever também. Nós precisamos que o YouTube possa apresentar esses vídeos aí, tendo um certo número de inscritos. O YouTube, ele mesmo faz a propaganda do vídeo, não precisa aí estar boca a boca, falando com um, com o outro. Parece que o YouTube já vai pondo isso aí, fica mais fácil. É tão bom quando a gente vê que existem pessoas assistindo às nossas aulas, participando das aulas. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.